Observar os animais em seus habitats naturais é uma experiência incrível, mas basta um movimento falso para que um encontro selvagem se torne mortal. Você saberia o que fazer se deparado com um elefante enfurecido, ou um alce maluco, ou um gorila irritado? Vem comigo descobrir, enquanto exploramos algumas dicas que podem salvar vidas sobre como sobreviver ao ataque dos animais selvagens mais perigosos do mundo. Cuidado com os lobos. Lobos selvagens geralmente evitam seres humanos, mas há relatos ocasionais de pessoas ao redor do mundo sendo atacados e até mortos por eles. Se você se encontrar cara a cara com um desses temíveis predadores, sempre evite escalar a situação para um ataque. Em primeiro lugar, nunca encare um lobo. Afaste-se lentamente, com ênfase na parte lenta. Se você perder o equilíbrio e cair, isso pode apresentar uma abertura para o lobo atacar. Mas faça o que fizer, não corra. Fazer isso pode desencadear o instinto de perseguição de um lobo, e como eles podem correr até 61 km/h, você só corre o risco de se tornar o jantar. Se ele se recusar a deixá-lo em paz, tente parecer o maior possível, grite agressivamente e jogue tudo o que puder nele. Faça tudo o que puder para provar que não vai fazer uma refeição fácil. Isso pode não assustá-lo totalmente, mas pode lhe dar um tempo suficiente para fugir ou encontrar uma árvore para escalar. Se ele não recuar ou não houver oportunidades de escapar, é hora de revidar. Use os punhos, pés e objetos para atingir áreas sensíveis, como olhos ou nariz. Se ele conseguir se prender ao seu corpo, tente usar qualquer membro livre para estrangulá-lo. Pode parecer uma jogada maluca, mas funcionou para o explorador Diamond Janes, quando ele foi atacado por um lobo em 1915. Obviamente, você iria precisar de muita coragem para atacar um lobo, mesmo que em defesa. Mas você não precisa de muita coragem para clicar nos botões de curtir e se inscrever. Eu posto vídeos novos todos os dias, mostrando os fatos mais fascinantes e histórias inacreditáveis para você devorar. Agora que você já atacou os botões, vamos dar uma olhada em mais alguns conselhos que irão salvar vidas sobre como lidar com ataques de animais selvagens. Confronto de canguru. De longe, esses marsupiais saltitantes não parecem muito perigosos, mas de perto você pode ver que essas poderosas patas traseiras e garras afiadas os tornam lutadores formidáveis. Usando suas caudas para se equilibrar, cangurus maiores podem dar um chute com a força de 60 kg por centímetro quadrado, o que é mais do que o suficiente para quebrar ossos. Então, o que você pode fazer se você se encontrar cara a cara com um desses? Se um canguru macho e grande estiver mostrando agressividade, a primeira coisa a fazer é soltar uma tosse baixa e curta. Parece bobo, mas uma tosse humana soa muito parecido com os sons que os cangurus fazem para mostrar submissão. Ele diz ao canguru que você é fraco e não representa perigo, tornando menos provável que sinta necessidade de atacar. Em seguida, evitando todo o contato visual, agache-se um pouco e se afaste lentamente, mantendo a maior distância possível para que ele não possa arranhar, agarrar ou chutar você. Virar as costas e correr é perigoso, pois cangurus machos podem chegar a 65 km/h e ainda chutar você ao mesmo tempo. Mas se você tiver que correr, corra em zigue-zague para se tornar um alvo mais difícil de perseguir e tente encontrar abrigo atrás de uma árvore ou cerca. E como último recurso, se enrole em uma bola no chão para proteger os seus órgãos vitais de qualquer golpe sério, com os braços protegendo o pescoço, e peça ajuda. Nunca assuma que ser macho e desafiá-lo para uma luta de boxe vai terminar bem. É provável que o único de vocês a sair ileso vai ser o sujeito com o rabo. Conflito com crocodilos. Com a força de mordida mais forte do mundo, de 260 kg por centímetro quadrado, os crocodilos de água salgada são tão poderosos que podem quebrar até aço. Então mesmo que você lute contra um usando uma armadura completa, você vai se tornar comida enlatada. Porém, existem maneiras de escapar ileso de um encontro com esses predadores pré-históricos. Primeiro, se algum começar a te perseguir para fora d'água, corra como o vento. Suas pernas atarracadas só lhes dão velocidades máximas de 19 km/h, enquanto muitos humanos podem correr até 24 km. Então, supondo que você esteja em forma, você pode mandar um sai do meu pé, jacaré. Mas se o crocodilo conseguir agarrar um de seus membros, seu próximo passo vai ser a diferença entre a vida e a morte. Quando presos a um membro, os crocodilos giram rapidamente para arrancá-lo, no que é chamado de rolo da morte. Se o seu membro estiver preso na boca de um crocodilo, tente agarrar a barriga da criatura e rolar com ela. Como esse movimento consome muita energia, ele vai fazer pequenos descansos antes de tentar de novo. Se o seu membro ainda estiver preso, use essa oportunidade para arranhar e espetar os olhos, orelhas e narinas do crocodilo, pois são as partes mais vulneráveis de seu corpo blindado. Se você estiver na água, vai poder atacar a válvula platina na parte de trás da garganta, que é um pequeno retalho de pele que fecha as vias aéreas e impede que se afogue. Golpear isso pode fazer com que a água entre na garganta, forçando o crocodilo a te soltar. Mas no final dessa luta, se você tiver que optar por perdas para salvar a sua vida, deixe ele ficar com um de seus membros e fuja para um local seguro.
Briga de urso. Você deve ter ouvido falar de muitas maneiras contraditórias de como sobreviver a um ataque de urso, como se fingir de morto ou subir em uma árvore. Mas as táticas certas dependem inteiramente do tipo de urso que você encontra. O primeiro passo para a sobrevivência é saber o que você está enfrentando. Os ursos negros são relativamente comuns nas áreas florestais da América do Norte e podem ser identificados por suas garras curtas, perfil de rosto reto e orelhas altas e pontiagudas. Eles geralmente são mais curiosos do que catastróficos, mas ainda matam uma pessoa por ano em média. Então, o que você deve fazer se encontrar um desses vagando em seu acampamento? Para começar, não fuja, porque isso pode desencadear uma resposta de ataque. Mantenha os movimentos lentos e deliberados e tente parecer o maior possível, abrindo as jaquetas que estiver vestindo e batendo asas com os braços. Com o que você estiver na mão, faça barulhos altos e intimidadores, como gritos e pancadas, para tentar assustá-los. Mas faça o que fizer, não suba em uma árvore para fugir. Os ursos negros são excelentes escaladores e podem facilmente seguir você. Se tudo falhar e ele atacar você, revide. Use o que puder para acertar golpes em áreas sensíveis, como o focinho e os olhos, evitando as garras e dentes. Dito isso, pesando menos de 90 quilos em média, os ursos negros são menos de um terço do peso médio do urso pardo norte-americano, com uma média de 317 quilos e uma máxima de 770. Esses enormes onívoros geralmente atacam os seres humanos quando são pegos de surpresa, ou quando sentem que seus filhotes estão sendo ameaçados. Então, se você acha que pode haver um urso pardo por perto, certifique-se de não assustar ele. Faça bastante barulho para que ele saiba onde você está, enquanto você se afasta lentamente. Se algum se aproximar de você, não corra, porque se ele achar que você é uma presa, ele vai continuar perseguindo. E visto que eles podem atingir velocidades de 56 km por hora, é melhor nem tentar, a menos que você corra mais rápido que o Usain Bolt. Se ele atacar você, sua velocidade não pode ser superada. Então, caia na posição fetal e se finja de morto. Use as mãos para proteger o pescoço e mantenha as pernas bem apertadas, fazendo todo o possível para evitar ser rolado de costas. Isso vai tornar mais difícil para o urso acessar os seus órgãos vitais. Ursos pardos geralmente param de atacar quando sentem que a ameaça foi eliminada. Então, é melhor você aprimorar as suas habilidades de atuação para parecer bem morto. Porém, mesmo que comece a se mover, não se levante na hora. Fique parado, até que a área esteja completamente limpa, pois os ursos pardos costumam ficar observando a distância por um tempo para garantir que o trabalho foi feito. Mas por mais terrorizantes que pareçam, os ursos pardos são como ursinhos de pelúcia, em contraste com os ursos polares. Encontrados em territórios árticos, esses ursos podem atingir mais de 590 quilos, e graças à sua dieta oportunista e carnívora, se fingir de morto vai fazer de você uma refeição fácil. Se você ver esse tipo de urso se aproximando, primeiro tente detê-lo fazendo muito barulho. Tente parecer o maior possível e mantenha-se firme, pois isso desafia o urso a recuar. Se arme com o que puder, e se suas ameaças não forem suficientes para impedir um ataque, revide com tudo o que tiver. Golpeie os olhos e o focinho sensíveis, evitando aquelas garras enormes e mortais. Se você tiver uma arma, sempre mire para eliminar, pois apenas ferir pode tornar o urso ainda mais agressivo. E com as poucas chances de viver que você já tem, essa é a última coisa que você precisa. Dilema do cachorro. Todos os anos, nos Estados Unidos, cerca de 800 mil mordidas de cachorro requerem atenção médica. Mas se você se deparar com as presas rangentes de um cão selvagem, domesticado ou de guarda, os truques para evitar ser atacado são os mesmos. Em primeiro lugar, assustar cães com movimentos bruscos ou inesperados podem resultar em comportamento agressivo, então tente manter a calma. Como seus primos lobos, os cães podem perceber o contato visual direto como uma provocação ou desafio. Então mantenha seu olhar voltado para baixo também. Se um cachorro começar a se aproximar de você e você parecer agressivo, distraia ele, dando-lhe algo como uma jaqueta para morder em vez de seus membros. Mas se isso não funcionar, é hora de revidar, como esse cara que foi gravado por uma câmera de segurança no Quênia. Depois que um cão de guarda se liberta de sua coleira e se lança em sua direção, ele tenta recuar sem sucesso. Ele então aplica uma série de chutes contra o animal feroz, mantendo ele sabiamente à distância. Depois de sofrer vários golpes, o cachorro parece decidir que não vale a pena arriscar, e o homem começa a gritar e pisar forte, fazendo o cachorro recuar. Mantendo o domínio, o cara se move lentamente em direção a uma área segura, para não desencadear uma perseguição. Até que ele lidou com isso muito bem. Mas e você? Acha que poderia reagir tão rapidamente em uma situação tão arriscada? Conta aí nos comentários. Água-viva. Ao contrário da maioria dos predadores, as águas-vivas não podem perseguir ativamente suas presas, devido à falta de olhos, músculos e cérebro. Mas nada disso importa se você for picado por uma. Espécies como a cubozoa têm um veneno incrivelmente potente com toxinas que atacam o coração e sistema nervoso, muitas vezes resultando em uma morte aquosa. Não importa a espécie, se você for picado por uma água-viva, a primeira coisa que você deve fazer é sair da água. Uma vez em terra firme, sem o risco de se afogar, você pode tentar desativar o veneno.
É provável que você tenha ouvido falar que fazer xixi em uma picada de água viva pode ajudar, mas isso não é apenas anti-higiênico, é também mentira. Na verdade, a urina tem o potencial de agravar os ferrões das águas vivas para liberar ainda mais veneno. Em vez disso, encharque a área com vinagre. Isso impede que os ferrões liberem mais veneno, enquanto você remove delicadamente quaisquer tentáculos remanescentes com uma pinça. Em seguida, aplique calor. Isso desativa permanentemente o veneno e ajuda a conter a dor enquanto você aguarda os serviços de emergência, se necessário. Alce macho, pesando até 816 quilos e medindo mais de 2 metros de altura, com certeza você não vai querer mexer com um alce adulto. Apesar de serem herbívoros, podem se tornar agressivos caso se sintam ameaçados pela sua presença em seu território. Se você encontrar um deles e suas orelhas estiverem encostadas no crânio, e ele estiver constantemente lambendo os lábios, ou você puder ver o branco em seus olhos, você pode estar com problemas. Estes são todos sinais de estresse e agressão. E se ele começar a se aproximar de você, se afaste lentamente. Se ele correr em sua direção, no entanto, corra para se proteger. O alce geralmente recua quando você se afasta o suficiente, mas se ainda estiver perseguindo você, encontre proteção como uma grande rocha, árvore ou edifício para se esconder atrás. Mas se ele te pegar e te derrubar, se enrole em uma bola para proteger os órgãos vitais e reze para qualquer deus que você acreditar. Ai, eu tô dolorido só de pensar nisso. Ataque de hipopótamo. Se você tivesse que adivinhar, qual você acha que é o grande mamífero terrestre mais mortal do mundo? Leões? Tigres? Ursos? Então, nenhum deles se compara ao herbívoro hipopótamo, que mata cerca de 500 pessoas todos os anos na África, pesando entre 1.300 a 4.000 quilos, com a força de mordida de 816 quilos por centímetro quadrado. Eles podem facilmente mastigar ou esmagar um ser humano, se sentirem ameaçados. Então, para se defender, nem pense em lutar de frente. Encontre um objeto grande que eles não consigam pular e coloque-o entre vocês. Melhor ainda, suba em uma árvore e fique fora do seu alcance até que se afaste. Mas se você acabar nas presas de um hipopótamo agressivo, como Paul Templar fez em 96, manter a calma é essencial para sobreviver. O hipopótamo sacudiu Paul para frente e para trás e engoliu partes dele 3 vezes. Mas Paul se agarrou às presas gigantes do hipopótamo para evitar ser totalmente consumido, prendendo a respiração enquanto era repetidamente arrastado para debaixo d'água. Eventualmente ele o soltou e ele foi puxado para a segurança, mas ele perdeu um braço e ficou coberto da cabeça aos pés com mais de 40 feridas por mordida. Lição aprendida: evite essas feras a todo custo. Dilema do leão. Grandes felinos como leões podem ser um problema sério se você se encontrar cara a cara com um deles na natureza. Esses felinos carnívoros matam aproximadamente 250 pessoas por ano. Então, se você quiser evitar fazer parte dessa estatística, aqui está o que você deve fazer. Primeiro, você deve lutar contra o medo de enfrentar garras que podem atingir até 3,8 centímetros de comprimento e uma mandíbula com o poder de cerca de 450 quilos por centímetro quadrado. Isso porque fugir não vai te ajudar muito, pois os leões podem correr até 80 km por hora. É vital se manter firme e fazer muito barulho. Então, bata palmas, acene com os braços e grite muito alto. Isso faz com que você pareça uma presa menos fácil, mas não interrompe totalmente a ameaça. Um leão pode atacar você com um rosnado forte, mas não corra. As investidas iniciais geralmente são blefes, e fugir é o que uma presa faria. Em vez disso, recue lentamente para um local seguro, se possível, mas evite árvores. Os leões são excelentes alpinistas, e subir em uma árvore provavelmente vai levar a um beco sem saída. De frente com o gorila. Os gorilas, os maiores primatas do mundo, podem pesar mais de 200 quilos e ter até 1,80 m de altura. Eles geralmente são uma espécie relativamente pacífica, mas os machos dominantes não têm medo de usar a sua força para proteger o seu bando e território. Batidas no peito e grunhidos são táticas de intimidação destinadas a afirmar o domínio e afugentar qualquer intruso. A última coisa que você deve fazer se for confrontado com a pancada no peito é dar uma de Tarzan e fazer o mesmo, pois os gorilas vão ver isso como um desafio direto. Em vez disso, se agache lentamente e fique o menor possível, evitando todo o contato visual. Esses comportamentos dizem ao gorila que você não é uma ameaça, embora nem sempre dê certo. Se ele te atacar de qualquer maneira, tente parecer ainda mais submisso. Não grite ou tente revidar, pois isso pode ser interpretado como mais uma ameaça e pode resultar numa surra ainda pior. E mais importante, se você quiser sair vivo, não fale de Harambe. Elefantes enfurecidos. Eles podem parecer gigantes gentis, mas elefantes em todo o mundo matam aproximadamente 500 pessoas por ano. Com um peso de mais de 6.000 quilos, ser esmagado por essas criaturas seria como ter 35 geladeiras grandes caindo em cima de você. Mas se algum deles começar a atacar você na natureza, lute contra o desejo de correr e fique perfeitamente imóvel. A maioria das investidas dos elefantes são blefes, como esse.
Como o blefe é uma exibição de ameaça para testar você, fugir geralmente incentiva o elefante a persegui-lo ainda mais, pois ele vai perceber você como uma ameaça fácil de eliminar. Mas e se houver uma manada deles correndo em sua direção? Nesse cenário, é provável que a manada se assustou ou está tentando escapar de uma ameaça. Então você deve fazer tudo o que puder para sair do caminho. Eles podem atingir velocidades de 24 km por hora, aproximadamente o mesmo que um ser humano correndo. Então é provável que tentar fugir deles vai deixar você cansado e pisoteado. Supondo que eles não estejam perseguindo você diretamente, use objetos grandes ao seu favor, como se esconder atrás de uma grande pedra ou escalar uma árvore robusta. Mesmo em uma fuga em bando, os elefantes tentam evitar colidir com estruturas e potencialmente se machucar. Mas se não houver absolutamente nada ao seu redor e você estiver sem resistência, deite-se de bruços e cubra o rosto. De acordo com o livro The Complete Worst Case Scenario Survival Handbook, os elefantes tendem a evitar instintivamente pisar em um humano caído, mesmo quando estão fugindo em bando. Parece uma afirmação totalmente insana, mas elefantes em bando têm sido observados regularmente evitando pisar em outras coisas que habitam o solo, como tartarugas. Porém, mesmo com essas evidências, você teria a coragem de se agachar na frente de uma manada de elefantes em fuga? Conta aí nos comentários abaixo. Enfrentando a serpente. As cobras realmente parecem amar a variedade. Enquanto muitas podem derrubar uma pessoa com uma mordida venenosa, outras podem esmagar as suas vítimas até a morte. Contanto, para enfrentar, o que você deve fazer se estiver à mercê de uma dessas feras perigosas? Vamos começar com as cobras venenosas, que matam aproximadamente 100 mil pessoas por ano. A maioria dos ataques pode ser evitada usando roupas de proteção em áreas de alto risco e mantendo-se vigilante. Mas às vezes nem isso é o suficiente para evitar uma mordida. Você deve ter ouvido falar que chupar o local de uma picada de cobra pode extrair as toxinas. Por mais legal que pareça nos filmes, isso é um mito total. O veneno é absorvido pelo tecido corporal circundante em questão de momentos, e mexer na ferida pode causar mais danos. O mesmo vale para o uso de um torniquete, para impedir que o veneno se espalhe pelo corpo. O veneno é composto de substâncias tóxicas que quebram células e tecidos, levando a hemorragia interna, necrose muscular e às vezes paralisia. Um torniquete vai impedir que esse efeito se espalhe, mas também vai acabar concentrando o veneno no local, destruindo rapidamente as células, e vai tornar o antídoto menos eficaz. No entanto, nem toda a esperança está perdida. Você pode usar um método chamado imobilização por pressão, para ajudar a impedir efetivamente que o veneno se espalhe sem os danos secundários causados pelos torniquetes. Isso envolve revestir com pressão uma bandagem ao redor da área afetada, e as áreas mais amplas ao redor assim, e imobilizá-la. Mas mesmo com um curativo à mão, sua melhor aposta para sobreviver é pedir ajuda e chegar a um centro médico o mais rápido possível. Porém, as presas fatais não são as únicas armas que as cobras podem usar contra você. Espécies de cobras constritoras, como pythons e sucuris, usam seus corpos poderosos para se enrolar ao redor de suas presas, cortando seu suprimento de sangue e sufocando elas. Então, se você está envolvido em um abraço mortal, como você pode impedir que a cobra esprema a vida para fora de você? Se possível, tente desenrolar a cobra na extremidade traseira, pois é relativamente fraca em comparação com o meio de seu corpo. Se isso não funcionar, mergulhe a cabeça na água. Se não conseguir respirar, é provável que desista do ataque e deixe-o ir. Mas se você estiver em um local apertado que fica cada vez mais apertado, pode ser necessário quebrar a cobra. Dobrar a cauda para trás em forma de U e aplicar pressão deve ser o suficiente para quebrar o osso da cauda, o que pode causar dor o suficiente para a cobra te soltar. Mas se isso não acontecer e você ainda estiver com sérios problemas, é hora de matar ou morrer. Comece a atacar a cabeça da cobra com tudo que puder. Acabar com ela vai relaxar os músculos tensos, salvando sua vida, mas você vai precisar ter muito sangue frio. Ataque de tubarão. Embora seja mais provável que você seja atingido por um raio do que ser atacado por um tubarão, ainda houve 140 ataques de tubarão em todo o mundo em 2019. Quando a maioria das pessoas vê um tubarão na água, seu instinto é nadar o mais rápido possível, mas nadar rapidamente e ruidosamente para longe de um tubarão faminto é a pior coisa que você pode fazer. Assim como acontece com muitos predadores, fugir pode fazer com que o tubarão persiga você. Então, em vez disso, fique o mais imóvel que puder e parecendo o maior possível. Você pode também se orientar verticalmente, pois a maioria das presas de tubarões, como focas, aparecem na horizontal na água por baixo. No entanto, se um tubarão estiver atacando ativamente, é hora de agir. Se você tiver itens longos à mão, tente empurrar agressivamente o tubarão para fora do curso, fazendo parecer que você é muito complicado e que não vale gastar a energia. Mas mesmo que você se encontre em suas presas, não pense que se fingir de morto vai ajudar, porque na maioria das vezes, para um tubarão que está atacando, você não é uma ameaça, e sim comida.
Tente o mais agressivamente possível contra-atacar, dando socos e golpes em áreas sensíveis, como os olhos, focinho e guelras. Se você tiver a sorte de ser solto, saia dessa água rapidamente. Embora muitos tubarões não façam um segundo ataque, é melhor você prevenir, caso os seus amigos sintam um cheiro de sangue e acabem se juntando para o jantar. Pode confiar em mim, você não quer ser o convidado de honra nesse tipo de festa. E aí, já encontrou algum desses animais na natureza? O que você fez? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!